Salve, salve galera! E aí, gente, beleza? Mais um Fôlego no ar, mais uma semana, mais um episódio desse nosso devocional que tá sendo maravilhoso. A gente tá tendo essa troca. É uma maneira de a gente ficar perto, né? Pelo menos um pouco em tempos de pandemia, de isolamento. E a gente reforça aqui: se você puder, fique em casa. Apesar de algumas coisas já estarem sendo liberadas, mas se cuidem, não saiam por aí sem se cuidar, sem máscara, use máscara, higienize suas mãos sempre. E é isso, beleza, gente? Já pra gente não perder tempo, vamos direto. Minhoca, o que você vai trazer de mensagem pra gente hoje? Manda brasa aí, mano. Fala, gente! Que alegria estar com vocês nessa semana novamente. Hoje eu fui responsabilizado por trazer a palavra e uma responsabilidade grande, mas fico feliz. E eu queria conversar com vocês essa semana sobre algo que eu estava pensando recentemente. Eu achei que seria legal comentar. Sobre evidências, tá? E quando eu falo evidências, não é a música do Chitãozinho Chororó, nosso hino nacional brasileiro, mas eu acho que até se liga, viu? E eu vou conversar com vocês, eu acho que você vai acabar percebendo isso. É, eu tenho no meu coração, e nós muitas vezes como seres humanos temos no nosso coração, a vontade de estar em evidência. E isso é normal. A gente sempre quer estar em destaque, a gente gosta de ser reconhecido por alguma coisa boa que a gente fez, a gente gosta de ser o centro das atenções em alguns momentos. Só que eu queria que a gente refletisse hoje, especificamente, o quanto isso está ligado com a mensagem de Cristo, com o reino de Deus, né? E eu queria que a gente tivesse isso no nosso coração, nesse sentido. Será que tem a ver estar em evidência com ser um discípulo de Cristo? Porque nós somos discípulos, nós temos essa missão de espalhar o evangelho. Então nós somos discípulos de Cristo. Mas será que isso tem a ver? Isso combina com a vida proposta por Cristo? E eu queria que a gente pensasse nisso, porque a gente costuma, eu não vou mentir, eu muitas vezes quero ter mais seguidores em rede social, eu quero estar em foco, na minha faculdade eu quero ser o melhor aluno, e muitas vezes a gente não consegue e acaba se frustrando em relação a isso, porque a gente vai perceber que isso não tem muito a ver com a mensagem que Cristo queria que nós vivêssemos e espalhássemos, tá? E aí eu vou ler hoje para vocês o livro de Romanos, ó, até aqui, do capítulo 16, versículos 13 ao 18, tá? Eu vou ler aqui para vocês agora. Paulo escreve a carta para os romanos e aí no finalzinho do livro, no último capítulo, ele faz alguns agradecimentos e eu vou ler parte desses agradecimentos para vocês. Saúdem Rufo, eleito no Senhor, e sua mãe, que tem sido mãe também para mim. Saúdem Assíncrito, Flegonte, Hermes, Patrobas, Hermas e os irmãos que estão com eles. Saúdem Filólogo, Júlia, Nereu e sua irmã, e também Olimpas, e todos os santos que estão com eles. Saúdem uns aos outros com um beijo santo. Todas as igrejas de Cristo enviam-lhes saudações. Recomendo-lhes, irmãos, que tomem cuidado com aqueles que causam divisões e colocam obstáculos ao ensino que vocês têm recebido. Afastem-se deles, pois essas pessoas não estão servindo a Cristo, nosso Senhor, mas a seus próprios apetites. Eu queria que a gente focasse nessa parte dos próprios apetites, tá? Mediante palavras suaves e bajulação, enganam o coração dos ingênuos. Até aí, até o versículo 18 de Romanos 16, tá bom? E aí eu tava refletindo, tava lendo essa passagem, eu costumo ler a Bíblia com a minha família na semana, com minha noiva também estava aqui, e eu tava refletindo sobre essa mensagem, porque Paulo faz alguns agradecimentos para pessoas que eu nem sabia que estavam na Bíblia. Por exemplo, eu não sabia que o nome de Júlia, que inclusive é o nome da minha noiva, estava na Bíblia. E a gente costuma associar o ministério, o evangelho de Cristo com os nomes famosos. O nome de Paulo, o nome de Pedro, o nome de João, o nome de Mateus. A gente tem inúmeros apóstolos, inúmeras pessoas, inúmeros profetas do Antigo Testamento, Isaías. Enfim, a gente se apega muito aos nomes famosos da Bíblia. Só que o que eu acho muito legal desse capítulo de Romanos é que na saudação final, Paulo agradece pessoas que a gente não sabia que existiam. E a gente vê o quão importantes essas pessoas foram, e eu queria que vocês lessem, se vocês pudessem, o capítulo inteiro, mas principalmente a partir do versículo 3, Paulo agradece muito as pessoas. Pessoas que recepcionaram ele, pessoas que deram força a ele. E o que a gente pode perceber é que se não fosse por essas pessoas, talvez Paulo não tivesse conseguido disseminar a palavra de Cristo. E é muito louco a gente pensar que essas pessoas não tiveram a mesma fama que Paulo, mas elas foram tão importantes, ou digo que até mais importantes que ele para a disseminação da palavra de Cristo. Ele cita, eu acho lindo, ele cita aqui no versículo 13,
que a mãe de Rufo foi uma mãe para ele também. E quantas vezes na nossa vida a gente tem pessoas que foram importantes para nós e não são tão famosas, não são pessoas que terão uma biografia delas escritas. E Paulo teve essas pessoas na vida dele. E eu queria que a gente refletisse que essas pessoas não estavam em evidência, pelo menos no âmbito bíblico. A gente não lembra, não vai lembrar do nome de Rufo, por exemplo. Porém, foi uma pessoa extremamente importante para o ministério de Cristo, tá? E eu acho que você não conhecia todos os nomes, eu pelo menos não conhecia, tá? E aí eu queria que a gente chegasse nesse ponto, que a fama não tem muito a ver diretamente com a mensagem de Cristo. Mas algumas pessoas acabam tendo a fama, que a gente chama de fama, de evidência, como consequência. E essa fama acaba não sendo boa. Você vai falar, pô, Minhoca, como assim, cara? Como assim? Porque, por exemplo, os discípulos de Cristo foram muito famosos, né? Na época, eles eram conhecidos. A gente lembra que é relatado na Bíblia que, inclusive, Pedro, quando ele nega Cristo, as pessoas falam, meu, você anda com ele, você fala como ele. Então, eles eram conhecidos. E essa fama acabou sendo até ruim, porque todos os discípulos, como a gente sabe, foram mortos, crucificados, apedrejados de várias maneiras. Então, a evidência que eles tinham, inclusive que Paulo, escritor de Romanos, também tinha, acabou sendo até prejudicial para eles. E eu quero falar no sentido de que a fama ela acaba sendo uma consequência, mas ela não tem que ser nosso objetivo. O fato da gente estar em evidência pode acabar acontecendo, mas se não acontecer, glória a Deus. O importante é a gente ministrar o reino dele e espalhar o amor às pessoas. E eu vou chegar na palavra do amor, tá? E isso não é um lance vago, algo que acontece apenas nessa passagem bíblica. Durante a Bíblia a gente tem vários contos, vários casos de pessoas que não são tão famosas, mas são citadas na Bíblia. Por exemplo, em Atos, no capítulo 9, dos versículos 36 ao 43, a gente tem a história de Dorcas. E é uma passagem muito bonita. É um personagem que também era conhecido como Tabita, é uma personagem que foi muito importante porque ela tinha uma função social demasiadamente importante para o ministério de Cristo, tanto que Pedro vai até ela quando ela adoece e chega a morrer para fazer com que ela volte à vida. E essa passagem é maravilhosa. Só que eu nunca tinha ouvido falar de Dorcas. Não sei se vocês já ouviram falar de Dorcas ou Tabita na Bíblia. Eu fui conhecer lendo a Bíblia. E quantos outros nomes a gente não tem na Bíblia? Isso que é louco da gente pensar. Muitos nomes não são citados na Bíblia nem como forma de agradecimento, como Paulo fez em Romanos. Mas foram importantes para o ministério de Cristo. E a gente volta e pensa na palavra central, que eu acho que é a palavra central de Cristo, que é o amor. E o amor tem muito a ver com a simplicidade. Quando Cristo ele quer trazer para a gente o que significa o reino de Deus, ele faz analogia às crianças, ele fala que as crianças são pertencentes do reino de Deus, que a gente tem que ser igual a elas, porque as crianças são simples, são humildes, são inocentes. Ele compara o reino de Deus com um grão de mostarda, vocês vão lembrar disso também. E ele fala que se você quiser ser o maior do reino dos céus, você tem que ser servo. Porque Cristo veio aqui para servir como servo. E nós temos que ser servos dele também e servir as outras pessoas com amor. Na semana passada, o Leão, aqui se vocês voltarem, e eu quero recomendar para vocês que vocês assistam o Fôlego na semana passada, o Leão falou sobre o amor, que o extraordinário do reino de Cristo é o amor. E eu concordo com isso. A nossa evidência não tem que ser a nossa pessoa, a nossa evidência tem que ser o nosso amor. A gente não tem que estar preocupado em estar famoso ou estar no centro de alguma coisa. A gente tem que estar preocupado com possibilitar, principalmente num momento tão difícil, de tanto ódio, de tanta falsidade, de tanta desesperança, em ser essa esperança e esse amor que Cristo queria tanto trazer. E eu queria falar para vocês, para fechar, que a gente, parafraseando Chitãozinho e Chororó, mudando um pouquinho o que eles falaram, que a gente não se preocupasse tanto com a aparência e não quisesse ficar tanto em evidência. Porque as evidências às vezes podem ser enganosas e podem nos desviar do amor de Cristo, que, diferente de evidencioso, ele é simples. E às vezes, por ser simples, ele pode ficar em evidência. Então ele tem que ser, o amor tem que ser o nosso foco, e não o fato da gente ser famoso. Tá bom? Era isso que eu queria falar para vocês. Queria que a gente pudesse saber, fechando com Romanos 12, versículo 5. Nós somos todos membros de um mesmo corpo. Então os membros têm funções diferentes, cada membro tem uma função maior, uma função menor, no sentido de função mesmo. Só que todos eles são importantes.
Sem um membro, o corpo não funciona da mesma maneira. E todos nós fazemos parte do mesmo corpo, que é o corpo de Cristo. Beleza, gente? É isso que eu queria falar para vocês. Um beijo no coração de vocês, que a gente possa saber que a evidência é o amor de Cristo. É nóis, gente. E é isso, gente. O episódio de hoje foi um pouco mais curto do que normalmente a gente faz. A gente está testando algumas coisas diferentes. Vamos ver o que vocês gostam, o que vocês sugerem. Deixa aqui no comentário também, se você quiser. Curte o vídeo, compartilha, manda pra geral, manda pra um monte de gente. A gente quer espalhar, fazer essa mensagem chegar no coração de mais pessoas. Em tempos de muita negação, de ciência, de discursos de ódio. Vamos espalhar coisas boas, notícias boas, mensagens, conteúdo de qualidade. Eu já fiz esse apelo lá no podcast dos jovens. Eu já fiz esse apelo lá no podcast, no Metanoias, JB. Aqui, se você tá pelo Instagram da Bethesda, você vê às vezes toda segunda-feira a gente lança o episódio. Por volta das 8, 9 horas, mais ou menos. Tá lá no Spotify, Deezer. Corre lá, compartilha também, ouve os episódios, tem muito conteúdo legal lá. Fechou? Gente, fiquem com Deus, se cuidem. Repetindo, fiquem em casa se puder. E é isso. Até semana que vem. Tchau!